Fala galera, beleza? Aqui é o Maestro Shidema Refrigeração Elétrica. Galera, eu vim trazer aqui um vídeo da minha própria geladeira, né? Tem uma frost free da Samsung, tá? Inverter, né? Modelo RT46K, tá? Essa versão, ela é a versão de 2017. Tá? Tem vários RT46, só que tem vários no mercado. Só que o que difere de um modelo para o outro é o ano de fabricação. Tá? Então esse é o modelo 2017. Então o que eu queria trazer para vocês aqui, galera? É um vídeo dicas, né? Um vídeo dicas aí, serve para qualquer refrigerador frost free, tá? As convencionais não se aplicam com uma condição. As convencionais que elas não são frost free, ela vai a primeira dica, né? É o espaçamento, tá? Eu vou dar um zoom out aqui. Vocês podem ver que a minha frost free, ela tá bem afastada entre as paredes, né? Vocês podem ver, tem um espaçamento entre as paredes e o fundo, tá? Não sei se eu vou conseguir focar. Ela tem um espaçamento aqui no fundo, ó. Por quê? Com isso, ela tem a circulação de ar, porque aqui nas laterais elas aquecem, tá? Ela não tem, por exemplo, o condensador igual aquelas grades pretas que tem na traseira nas convencionais, que eu vou deixar a foto aí no vídeo, tá? Então as frost frees, as mais modernas, elas têm essa grade preta atrás, só que nas laterais, né? Nessas duas laterais. E de vez em quando alguns modelos têm na parte de trás também o aquecimento, mas a minha específica não, tá? É somente as laterais, então por isso que eu deixo um espaçamento amplo, né? No manual fala que é de 10 a 15 centímetros entre a parede e o refrigerador. Aqui tá dando bem mais de 10, 15 centímetros aqui, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Então as dicas valem para todas as frost frees que possuem no mercado. Beleza? Essa já vai a primeira, tá? O espaçamento. A segunda dica queria passar para vocês é referente ao espaçamento interno, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês podem ver que, por exemplo, todos os modelos frost free, elas vão ter esse buraco aqui, ó. Esses buracos aqui é onde ela sai a ventilação interna, tá? O que acontece? A maioria dos problemas, quando ela, por exemplo, não gela em cima ou não gela embaixo, né? É devido à má organização na parte interna, tá? A minha tá bem espaçado porque ela tem as saídas bem nas extremidades, tá? Se for pra ver aqui, ó, ela vai ter um pouco de duto ali, mas essas daqui são as principais, tá? Independente da tecnologia do refrigerador, tá? O que acontece? Se eu tampar aqui, eu vou impedir a passagem do ar, tá? Essa passagem do ar, o que vai acontecer? Ela vai bloquear de gelo, vai formar algumas bolas de gelo ou uma placa de gelo na parte do fundo e, consequentemente, a parte de baixo não vai gelar, tá? Isso é um dos primeiros defeitos e é o que a gente mais pega aí no mercado, tá? A gente que somos técnicos, a gente pega bastante esse tipo de problema. Então, qual que é o esquema? É deixar bem organizado, né? No caso tá um pouquinho bagunçado, mas é uma situação adversa aqui no meu caso, porque eu consigo ver os furos de saída, né? Os dutos de saída, tá? Se eu conseguir ver, eu sei que ela vai refrigerar o meu freezer, tá? E isso vale a mesma coisa na parte de baixo. Na parte de baixo é o mesmo esquema, tá? Independente da tecnologia, seja Electrolux, Brastemp, Panasonic. Espera que deu a porta aberta aqui. Pronto.
Então, continuando o vídeo, independente da tecnologia, tá? Eu tô vendo aqui é o duto central, tá? Deixa eu dar um zoom out aqui. É o duto central, e nesses dutos centrais, tanto a flash free, em todas, tá? Vai ter essa coluna um pouco abaulada para frente. E tem os furos, onde vai sair o ar que vem do freezer pro refrigerador, certo? Independente da tecnologia. No meu caso, são duas evaporadoras independentes uma da outra, tá? Então aqui vai ter um controle e ali em cima tem outro. Então, ou seja, tem duas ventoinhas, cada uma com uma evaporadora cada uma, tá? Um que vai controlar o freezer e essa aqui, no caso, vai controlar somente o refrigerador, tá? Assim, a minha é um pouco diferente, questão desse tipo de conceito. Mas a grande maioria dos refrigeradores é dependente do freezer, tá? Que só tem apenas uma evaporadora e um ventilador para circular a geladeira inteira, tá? Então, no meu caso, eu consigo ver todas as saídas de ar, tá? Vejo dois aqui, o dois no extra frio, dois aqui embaixo, o central aqui embaixo e tem um controle específico para legumes, tá? Que eu consigo ver aqui embaixo, mas está um pouco embaçado, tá? Mas eu consigo ver ali também, tá? E um aqui no box também, tá? Então, indiferente da tecnologia, o conceito é o mesmo, tá? É uma boa organização interna da geladeira, beleza? Terceira dica é composição familiar em questão do uso do refrigerador. Então, por exemplo, para um casal, para uma pessoa solteira, dependendo como você armazena o seu refrigerador, você pode, por exemplo, pôr as temperaturas um pouco amenas. No meu caso, deixa eu só dar um zoom aqui. Tá em 19, negativo e 3 graus, tá? Tá piscando um pouco no vídeo aqui, mas é a câmera, mas não é um defeito não, tá? Pra mim, no olho nu ele tá estático, mas na câmera ele tá piscando, não sei porquê, tá? Menos 19, tá praticamente não cheio, né? Tá pela metade, quase completando aí, um pouco mais da metade, tá? Então eu sempre deixo, por exemplo, se eu não tiver muita coisa, por exemplo, eu tenho bastante itens, né? Mas não tá completamente cheio nessa parte, eu posso pôr na metade para o mais frio, tá? Então, no caso, eu deixo no menos 19. Se tivesse lotado, por exemplo, eu posso deixar no menos 21 ou no menos 23. Agora, se tivesse menos coisa dentro do freezer, deixava no menos 15 ou no menos 17, tá? Então, no meu caso, se aplica menos 19. Como não tenho bastante carnes, né, coisas que estragam com facilidade, peixes, essas coisas, né, que a gente precisa congelar, a gente deixa de menos 19 para menos 21, se tiver bastante. Se tiver pouco, você pode deixar no menos 17 ou menos 15. Isso vale a mesma regra para a parte do refrigerador, tá? No meu caso, a composição, a gente tem alguns itens de alimento, uma panela que eu deixei ali, tem várias legumes, né, verduras, tem um pouco de compartimento, ovos, né, do dia a dia, água, leite. Então, como a minha geladeira estava relativamente na metade, um pouco para cheio, eu deixo no menos 3, tá? Mas se tivesse lotada, eu deixava no menos 6, perdão, então 3 positivo. Se tivesse lotada, deixava em 2 ou 1 grau. Agora, se por exemplo tivesse vazia ou pouca coisa, eu poderia trabalhar entre 7 a 5 graus, tá? Que não tem problema nenhum, tá? Por que eu tô falando questão dessa temperatura, galera? É mais questão de eficiência da geladeira, tá? Para ela não trabalhar forçado, tá? O que acontece, as pessoas elas colocam, por exemplo, tudo no talo, né? Por exemplo, deixo no 23 negativo em 1 grau, sendo que não tem nada aqui, né, armazenado, tá? Então praticamente você está gastando dinheiro fora. A geladeira está trabalhando, não que seja rápido, mas está usando 100% da capacidade dela, sendo que tem necessidade. Ou, por exemplo, quando eu faço compras do mês, eu deixo isso aqui, ó. Isso aqui tá errado,
tá? Porque ela vai trabalhar muito mais tempo para poder tirar o calor do alimento, tá? Então eu nunca deixo, por exemplo, temperatura baixa, ou quer dizer, temperatura alta, para quando faço a compra do mês, quando lota a geladeira, tá? O ideal é você sempre trabalhar de acordo com a compra e também a previsão do tempo, né? Agora, nesse vídeo que eu tô gravando, tá numa temperatura de mais ou menos 28, 29 graus, tá? Então, como minha geladeira tá relativamente metade para cheia, eu deixo configurado nesse padrão aqui, tá? Mas isso aqui é totalmente independente, tá? De acordo com a versão da marca, modelo, a minha em específico é diferente, mas se fosse, por exemplo, uma convencional, a gente trabalhava, no caso, um pouco mais frio no freezer, porque o controle do freezer é no painel da porta da geladeira. Já se fosse o controle do refrigerador, geralmente fica aqui embaixo. Ou é um damper mecânico, ou é alguma coisa do tipo que fica um pouco abaixo do extra frio, tá? A maioria dos Brastemps e Electrolux da vida é assim. No meu caso, não, tá? Então, se tiver pouca coisa, você pode deixar a temperatura alta, não tem problema. Se for fazer a compra do mês, antes de sair para fazer compra, você já deixa, por exemplo, no menos 21 ou 2 graus, tá? Deixa essa regulagem para quando você chegar, abrir a geladeira, abastecer e depois deixar ela trabalhar. Terminou de fazer barulho, aí depois vai utilizando, né, os alimentos, enfim. Isso depende muito da composição da família e o tipo de compra que você faz, tá? Então varia muito da utilização, mas geralmente nunca deixo, por exemplo, faço compra e sempre deixo nesse padrão aqui. Não pode, tá? É um desperdício de energia. A geladeira vai trabalhar mais, vai ter desgaste precoce, vai ter problema. Então isso acarreta um monte de coisa. De preferência você sempre deixa no médio sempre, tá? Agora se tiver uma composição familiar um pouco maior, tiver criança, muito abre e fecha, né? Aí você pode deixar, por exemplo, da metade para cima, né? Tipo, um pouco mais frio, perto, na verdade entre o médio alto e no alto, tá? Para não ter tanta perda de temperatura interna e a geladeira sempre manter a temperatura em que perdeu, né? Por exemplo, tá menos 21, né? Eu abri e fechei várias vezes, né? Obviamente esse menos 21 vai aumentar lá para menos 15, mas a perda não foi tanta porque ela manteve nessa temperatura. Diferente se, por exemplo, estivesse no menos 15, geladeira lotada, né? E tivesse muito abre e fecha. Esse menos 15 vai lá para menos 5, 0, né? Quanto mais alta a temperatura, mais tendência do zero é mais rápido, tá? A perda é bem mais significativa se fosse, por exemplo, no menos 23, né? Porque a massa de ar frio ela é mais densa, então a perda dela não vai ter, não vai ser tanta precária, tipo a perda da temperatura, né? Mas sempre do médio para o alto, tá? Se for composição familiar, independente se a geladeira tiver pouca coisa, metade ou cheia, tá? Sempre trabalho entre menos 19 a menos 23, tá? Refrigerador você pode manter nos 2 graus, normal. Se for aqueles controlador mecânico que você regula abaixo do extra frio, você pode deixar, por exemplo, no médio alto, ou no médio, ou no médio alto, ou no alto. Ressalva se for casal ou solteiro, ou solteira, né? Aí no caso você pode trabalhar da metade para baixo, mas se for fazer compra você deixa da metade para cima, tá? No caso, ou mais quente ou mais frio, tá? Então, como hoje está tranquilo, a gente não abre tanto a porta do refrigerador, a gente deixa nesse padrão, né? A gente não abre tanto, a gente abre mais no final da tarde para a noite, por causa de uma janta, né? E ela trabalha super bem. Galera, uma coisa que eu queria mencionar também, seria uma dica à parte, seria um protetor de tensão, né? Um DPS de tomada, tá? Da marca Clamper. Eu deixo sempre uma aqui na minha geladeira. Então, se por exemplo tiver algum surto na concessionária ou quando for dia de chuva, esse cara vai proteger a minha geladeira, tá? Se eu tiver alguma viagem, coisas do tipo, tá?
Então evita a queima da placa de potência, a placa interface, né? Pode proteger o motor. Então todas essas partes sensíveis, esse cara ele vai proteger. Se tiver algum surto, esse LED ele apaga e ele corta a energia como se fosse uma chave, não um disjuntor, tá? A casa onde eu tô morando não tem isso, tá? Não tem o protetor de surto que seria o DPS, não tem o DR, né? Então, para esse tipo de situação, a gente aconselha a colocar um protetor de surto de tomada, tá? Da marca Clamper, tá? Então essa é a dica que eu também queria estar passando para vocês. Então essas são as dicas, tá? Dicas para qualquer frost free, tá? A minha é essa, da versão 2017. Samsung RT46K. Beleza, galera? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo para os seus amigos, familiares, técnicos e para toda a galera aí que curte o canal. Beleza, galera? Então, Idemar ficando por aqui. Forte abraço e tchau, tchau.